Tem um tipo de dono que eu encontro com frequência. Ele conhece os problemas da empresa melhor do que ninguém. Sabe que não está entregando, sabe onde o processo falha, sabe o que o time faz de errado. Ele tem análise, ele tem diagnóstico, tem opinião formada sobre cada pessoa da equipe. O que ele não tem ou não quer ter é a pergunta que antecede tudo isso. O que eu estou produzindo que gera esse resultado? No episódio anterior, eu falei sobre por que o método não cola. E a resposta que eu dei foi: porque o método precisa de terreno. E terreno é a consciência de quem lidera. Hoje eu quero ir mais fundo nessa conversa, porque existe um obstáculo específico que impede o dono de acessar essa consciência. Ele tem um nome simples: a resistência de se ver. E não é por maldade, não é por arrogância necessariamente, mas por um conjunto de mecanismos muito humanos que a gente vai destrinchar agora. O primeiro padrão é o mais comum e é o mais difícil de nomear, porque parece razoável. É aquele dono que explica o problema sempre a partir do que está fora dele. Por exemplo, meu time não tem iniciativa, ou ninguém faz do jeito certo, contratei errado de novo, ou até se eu tivesse uma equipe melhor, a empresa seria diferente. Essas afirmações podem até ter alguma verdade. E o problema não é o conteúdo, é a ausência de uma pergunta que nunca vem junto. E o que eu estou fazendo para contribuir com isso? O dono que se vitimiza não faz essa pergunta. Não porque seja incapaz, mas porque fazer essa pergunta exige sentar num lugar desconfortável. O lugar de quem é parte do que não está funcionando. O ego resiste a esse lugar com toda a sua força. Se o problema está no time, a solução está no time. Troca de pessoa, novo treinamento, novo processo. Mas se o problema tem origem em mim, aí a solução exige que eu mude. E para mudar é muito mais custoso do que trocar. O segundo padrão é o mais difícil de trabalhar, porque ele não aparece como fragilidade, ele aparece como força. É o dono que, quando alguém aponta um padrão nele, reage com indignação. Eu faço mais do que qualquer um aqui, ou até aquela velha frase: passei anos construindo isso e agora me diz que eu sou o problema? A indignação cumpre uma função precisa. Ela encerra a conversa antes que ela chegue no lugar que dói. Porque se eu me indigno, o foco sai de mim e vai para a injustiça do que foi dito. Quem falou que vira problema? E eu volto para o lugar seguro de quem está certo. O que torna isso complicado é que a indignação muitas vezes é genuína. O dono realmente carrega muito, ele realmente fez muito, ele realmente está cansado. E justamente por isso a indignação funciona tão bem como defesa. Ele tem combustível real, mas carregar muito não é o mesmo que estar contribuindo para o ambiente saudável. São coisas que podem até coexistir e que precisam ser separadas para que a conversa real aconteça. E existe um terceiro mecanismo mais silencioso que os outros dois anteriores. É o ponto cego. Não é negação ativa, é invisibilidade genuína. O dono que está dentro de um ambiente há anos normaliza o que vê. O que era estranho vira familiar. O que é sinal de alerta vira rotina. O que é rotina para de ser visto. É como o cheiro, sabe? Você entra num lugar com um odor forte. Depois de 20 minutos, tu já não começa a sentir mais aquele odor. Não porque sumiu, porque você já se adaptou. O dono que está dentro da própria empresa há anos tem esse problema em escala muito maior. Ele não vê o que o ambiente está comunicando, porque o ambiente é parte dele. É familiar demais para gerar estranhamento. Por isso o time percebe coisas que o dono não percebe. O candidato, por exemplo, na entrevista, percebe. O cliente que entra pela primeira vez, percebe. Percebe no ritmo, percebe no silêncio, na forma como as pessoas se movem quando o dono entra na sala. E o dono é o último a ver. Muitas vezes acha que está tudo bem, porque ele normalizou o que não deveria ser normal. O quarto mecanismo é o que consolida os três anteriores. É a câmara de eco. Os donos que mais travam são os que ficam rodeados de quem concorda com eles. Não porque escolhem isso conscientemente, mas porque quem discorda, com o tempo vai embora ou aprende a se calar. A pessoa que apontava o problema foi embora e o dono concluiu que era a pessoa problemática. E aqui ficou, aprendeu que apontar tem custo. Então, para ele para de apontar. E o dono fica numa bolha onde tudo parece certo, onde o diagnóstico que ele tem sobre a empresa raramente é questionado, até a crise aparecer. E quando a crise aparece, ela vem grande, porque ninguém foi avisando pelo caminho. Eu preciso dizer algo com clareza antes de continuar. Nada do que eu falei até aqui é sobre culpa, tá? Vamos deixar isso bem claro. Culpa paralisa, culpa vitimiza. E paralisia não serve para ninguém. Não serve para o dono, não serve para a empresa, não serve para o time. O que eu estou falando aqui é sobre padrão. Padrão se reconhece.
E quando se reconhece, pode ser mudado. Mas reconhecer esse padrão exige muito mais do que uma direção contrária que todos os mecanismos de defesa. Exige humildade intelectual, a disposição de sentar com a possibilidade de que você é parte do que não está funcionando. A empresa que você tem hoje é o resultado que você conseguiu sustentar internamente até aqui. Isso é dado, isso é muito valioso. É dado e não é julgamento, é um ponto de partida. Existe uma pergunta que separa o dono que vai continuar no mesmo ciclo do dono que vai conseguir avançar. A pergunta é: o que em mim ainda não mudou? Simples, né? Mas essa pergunta não tem resposta rápida. E não precisa ter, tá? Ela só precisa ser feita com honestidade. Porque o dono que consegue sentar com essa pergunta, sem se defender, sem se indignar, sem projetar no time, já está num lugar diferente de consciência. E é deste lugar que o método finalmente encontra terreno para crescer. E no próximo episódio eu vou mostrar como esses padrões aparecem na prática, em 5 lugares específicos da empresa, onde o dono pode ver com clareza se tiver disposição para olhar. São 5 espelhos que a empresa coloca na frente de quem lidera toda semana. É o que a maioria aprende a não olhar. Se esse episódio fez sentido para você, compartilha com alguém que você conhece que está nesse ciclo. E se inscreve aqui no canal para não perder o próximo. Até lá!